Manassés e de Efraim, e de Simeão até Naphtali, por todos os lados, no meio das suas ruínas, tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los ao pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso e toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Foram a Ilquias, o sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que tinha trazido à casa de Deus, e o que os levitas, guardas das portas, tinham ajuntado, dinheiros provindo das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e de Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Eles entregaram aos que dirigiam a obra e tinham seu cargo à casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores da casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa do Senhor. Irmãos, Josias, ele foi um dos reis mais novos que reinou sobre Jerusalém. Para vocês terem uma noção, ele tinha 8 anos de idade quando ele começou a reinar. O Samuel tem 8 anos de idade, vai fazer. Então ele era uma criança quando ele assume o reinado, quando ele assume o governo de Jerusalém. E naquela época, irmãos, Israel em si estava vivendo um dos períodos mais terríveis. Por quê? O pai de Josias tinha pecado contra o Senhor. Os avós de Josias tinham pecado contra o Senhor. Aqueles reis, eles tinham levado o povo a uma destruição tão grande que a terra havia sido profanada. Irmãos, o culto ao Senhor, o altar do Senhor tinha sido profanado. Naquele tempo, os reis levaram o povo a pecar de uma forma, irmãos, que eles já estavam totalmente distantes de Deus. E aquilo já era algo comum, já tinha virado um estilo de vida deles. E nós precisamos entender, irmãos, que o distanciamento de Deus, ele acontece de forma sutil. Ele nunca acontece do dia para a noite. O distanciamento, quando a gente se distancia de Deus, a gente não faz isso do dia para a noite. Ele vai acontecendo aos poucos. Hoje você permite uma coisinha, amanhã você permite outra. Hoje você libera uma coisa, amanhã você permite outra. Hoje você faz uma aliança que não agrada a Deus, amanhã você faz outra. E de repente, irmãos, já tem coisas das trevas sendo edificadas na nossa vida. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Irmãos, aquele povo, eles eram escolhidos e separados por Deus. Aquela terra foi escolhida para ser uma terra santa. Era a promessa daquele povo. Não era qualquer lugar. Mas eles profanaram aquela terra. Sabe tudo isso que nós lemos? Altares de Balaim, poste ídolo, tudo aquilo tinha tomado conta da nação de Israel. Aquilo já era um estilo de vida do povo. E nós, como igreja, nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Nós precisamos acender um alerta na nossa vida. Tem como me trazer um pouquinho de água, fazendo um favor? Rita, cadê a Rita? Nós, como povo de Deus, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, aos poucos, o profano vai substituindo o santo na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Vocês têm noção que na terra santa do Senhor havia altares para Baal? Vocês têm noção que na terra santa haviam cultos para outros deuses?
eles tinham o Deus de Israel como Deus da vida deles. O grande eu sou. E aos poucos eles foram escolhendo cultuar outros deuses, deuses feitos por mãos de homens. E nós precisamos tomar cuidado, porque nós não temos qualquer Deus governando a nossa vida. O Deus que governa a nossa vida não é um Deus fraco, não é um Deus que mente. O Deus que governa a nossa vida é o Deus criador dos céus e da terra. O Deus que governa a nossa vida é aquele que entregou o próprio Filho para morrer por nós. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus Todo-Poderoso. Na palavra do Senhor diz que não há nada demasiadamente impossível que o Senhor não possa fazer. É esse Deus que nós servimos, aquele que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Só que nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes, aos poucos, nós vamos substituindo esse Deus que tem todo o poder. E nós substituímos esse Deus por deuses que não têm poder nenhum e que levam a nossa vida à destruição. Irmãos, aquele povo, eles faziam sacrifícios a outros deuses. Eles entregavam as riquezas deles para outros deuses. Eles entregavam as crianças deles, eles sacrificavam as crianças deles para outros deuses. E quantas coisas nós não temos sacrificado para outros deuses? O nosso tempo, as nossas finanças. Irmãos, às vezes nós temos dificuldade de colocar nosso dinheiro no altar. Nós temos dificuldade de lançar a nossa semente num solo fértil e nós gastamos com coisas para nos deleitar, para destruição. Às vezes você não está depositando o teu dinheiro no altar, mas você está gastando para tentar tampar uma doença. Às vezes você está gastando o teu dinheiro para coisa profana, algo que o Senhor não está ali. Nós sacrificamos tantas coisas para coisas que não é para o nosso Deus, para o Deus Todo-Poderoso que tem todo o poder. Irmãos, aquele povo, aos poucos, foi trocando o santo pelo profano. E a terra estava tomada por pecado. A terra estava tomada de uma destruição tão grande, irmãos. Aquele povo tinha como comum o pecado. E nós estamos vivendo dessa maneira, irmãos. Se nós olharmos lá fora, o pecado é comum. Até dentro das igrejas, irmãos, nós estamos vendo o pecado sendo normalizado. E eu estou aqui para te dizer essa noite que o pecado, ele não é normal. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o pecado, irmãos, não pode se tornar um estilo de vida para nós. Nós não podemos normalizar um estilo de vida no pecado. E aquele povo tinha normalizado um estilo de vida no pecado. Até, irmãos, que se levantou Josias, um jovem. E a palavra diz que ele resolveu buscar a Deus. Irmãos, Josias, ele foi um dos maiores avivalistas da palavra de Deus. Se você der um Google e falar assim, quais foram os maiores avivalistas na Bíblia sem ser Jesus? Você vai ver o nome de Josias. Ele é considerado um dos maiores avivalistas da história daquela época. E eu quero que você entenda que avivamento não é um movimento. Avivamento, irmãos, não é um grupo de pessoas orando em língua. Isso é muito bonito, mas não é avivamento. Eu estou indo para o Descende Brasil sábado. Aquilo não é avivamento. Um movimento não é avivamento. Pode
pode ser bom, pode plantar uma semente na nossa vida, mas avivamento é avivar algo que está morto. Avivamento, irmãos, é uma mudança em massa. Avivamento é algo que dá frutos. Há 2 anos, viralizou uma faculdade, acho que nos Estados Unidos, não me lembro, que tinha acontecido um movimento de avivamento. Nós nunca mais ouvimos falar dos frutos daquele avivamento, irmãos. Então nós precisamos tomar cuidado, porque avivamento não é movimento. Avivamento é algo que causa uma mudança na nossa vida e na vida dos outros. Mas o avivamento aqui nesse tempo começou com um jovem buscando ao Senhor. E eu quero te dizer que você só vai ter revelação do que é pecado quando você começar a buscar ao Senhor. Eu posso ficar aqui até amanhã te dando uma lista do que é pecado, mas você só vai ter uma profunda revelação disso na sua vida quando você começar a buscar ao Senhor. Agora, como que Josias começou a buscar ao Senhor se o pai dele era corrupto? Se o avô dele era corrupto? Se o pai era profano, se o avô era profano? Porque no meio de tudo isso, irmãos, Josias, ele olha para uma referência. E a palavra diz assim, que ele começou a buscar o Deus de Davi. E nós precisamos começar a ter referências boas na nossa vida. Nós estamos na era da influência. Nós estamos na era da internet. Toma cuidado com quem você tem deixado influenciar a tua vida. Porque Josias, no meio de uma destruição, no meio de uma sujeira, no meio de uma podridão, ele olha para uma pessoa que teve um Deus e que não brincou com Deus. E eu quero que você entenda que ele não busca Davi, ele busca o Deus de Davi. Porque pessoas são falhas, pessoas caem. Então, se você tem buscado pessoas, eu sinto em te dizer, pode ser a pessoa mais santa, mais reta, você precisa buscar ao Deus dessa pessoa. E Josias, ele começa a buscar Deus. E ele começa a ter uma profunda revelação, irmãos, de que tudo aquilo que ele estava vendo não era normal. Porque quando nós buscamos Deus verdadeiramente, irmãos, nós olhamos para a sociedade e nós não consideramos as coisas que acontecem lá fora normal. Não dá, irmãos, para nós buscarmos a Deus e falar assim, é a época, os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas a palavra de Deus não mudou. E sabe por que nós não somos mais inconformados com este século, como diz a palavra lá em Romanos 2? Porque nós não temos mais tempo para buscar ao Senhor. E pelo fato de nós não buscarmos ao Senhor, nós perdemos a noção do que é certo e do que é errado. E nós vamos adotando um estilo de vida de pecado. Aí começa a ser normal a bebida dentro da tua casa. Começa a ser normal o pecado dentro da tua casa. Tudo é bonito. Faz isso, mas não vai na igreja. Ele faz isso, mas ele fala com Deus muito mais do que muita gente. A gente começa a perder a noção, irmãos, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Porque nós perdemos a noção, nós paramos de buscar ao Senhor. E por que nós paramos de buscar ao Senhor? Porque nós não temos mais tempo para buscar ao Senhor. Sabe o que nós estamos vivendo? Um governo de Faraó sobre a nossa vida. Sabe o que Faraó fazia? Ele aumentava a carga de trabalho do povo, para o povo não ter tempo para adorar a Deus. E aí nós precisamos trabalhar. Nós precisamos ter, nós precisamos conquistar, nós precisamos fazer, nós precisamos
edificar. E Faraó está governando a tua vida, porque você não tem mais tempo para adorar ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós cuidamos das nossas próprias coisas e o Senhor que se lasque. Nós não temos mais tempo para buscar a Deus, porque nós estamos ocupados demais. Sabe o que vai acontecer? Se você continuar ocupado demais, você vai morrer no Egito. E o Senhor não tem Egito para a nossa vida. Então não aceite mais o domínio de Faraó sobre a tua vida. Eu não estou falando para ninguém parar de trabalhar e ser preguiçoso, tá, irmãos? Porque nós temos que trabalhar, né? Adão e Eva pecou, era para nós ficar bonitinho no jardim do Éden sendo sustentado. Adão e Eva pecou, vai do fruto do seu trabalho, do fruto do teu suor. Então nós temos que trabalhar. Só que nós temos que entender que o tempo de Deus na nossa vida não pode ser substituído. A partir do momento que nós não temos tempo para buscar ao Senhor e o Senhor se revelar a nós, tem alguma coisa errada. O seu trabalho não está sendo uma bênção. Irmãos, nós precisamos mudar. É impossível, irmãos, nós buscarmos a Deus e não termos uma mudança de vida. Se até hoje você não teve uma mudança de vida, é porque você está aqui buscando qualquer outra coisa que não é Deus. E eu não tenho nada para te oferecer. Pastor Laércio e a pastora Lenilda, na maior da sabedoria deles, talvez eles não tenham nada para te oferecer. Eles não vão poder mudar a tua vida. Mas Deus pode mudar a tua vida. Mas você precisa parar de preguiça. Você precisa parar de desculpa. E você precisa começar a buscar a Deus. Irmãos, todo encontro com Deus, ele deve resultar em uma purificação interna e externa. Olha o que Josias fez. O que ele faz é tremendo. Ele entende, quando ele busca ao Senhor, ele começa a entender o que não agrada a Deus. Peraí, Davi não colocava poste para Balaim. Davi não colocava altar para Baal. Tem alguma coisa errada, manda tirar. Sabe o que a gente faz, irmãos? A gente fala, deixa colocar, isso é sabedoria. Não é sabedoria, você está dando espaço para as trevas. Você está edificando coisas para as trevas. É muito sério, irmãos. Josias, ele fala, manda tirar, quebra, mata o sacerdote de Baal. Pega a cinza deles e espalha sobre os caixões. Tira, se não agrada a Deus, tira, acaba. Manda arrancar tudo. Até que, irmãos, ele vai removendo tudo. Ele limpa as ruas, ele limpa a casa, até que chega o momento dele reparar a casa do Senhor. Olha que situação, irmãos. A casa do Senhor precisava de restauração. Porque no altar, no mesmo altar que eles vinham e adoravam a Deus, tinha altar para Baal. Era dividido, metade do altar para Deus e metade do altar para Baal. E o santo, ele não se mistura com o profano. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que a casa do Senhor precisa ser edificada. A igreja de Cristo precisa ser edificada. A estrutura física, não, irmãos, porque eu nunca vi um tempo que as igrejas tivessem tão bonita. É muito estética. Mas é pouco caráter, é pouca honra, é muita estética, irmãos, e falta de temor. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o templo do Senhor, ele precisa ser reparado. A igreja do Senhor precisa ser reparada. Nós precisamos voltar a olhar, irmãos, para a nossa conduta. Sabe por quê? Em nome de tirar, eu sempre falo isso, mas em nome de tirar a religiosidade da igreja, nós estamos tirando o temor, nós estamos tirando o Espírito Santo.
Pra quê, irmãos, que eu vou ficar 3 horas sentada no meu quarto esperando o Espírito Santo me dar a revelação da palavra? Se eu falo assim, ó, e aí, Siri? Hoje já não falou. E aí, Siri, me dá uma palavra sobre avivamento. E ela me dá. Não preciso mais do Espírito Santo, porque a Siri me dá uma palavra, o ChatGPT me dá uma palavra. Vocês entendem, irmãos, que as coisas estão tomando um rumo muito sério. E a edificação, ela precisa começar na igreja. Nós precisamos entender que tem coisa que é religiosidade, sim, mas tem coisa que é temor. Tem coisa que é obediência. A honra, ela precisa acontecer dentro da igreja ainda. O respeito ainda precisa acontecer dentro da igreja. Na igreja ainda existe nível de autoridade, irmãos. Na igreja ainda tem que existir manifestação do Espírito Santo. Nós não podemos tirar o Espírito Santo daqui. Nós podemos colocar tudo, irmãos. Não é pecado deixar a igreja bonita. Só que o Espírito Santo não pode ser retirado. Pode tirar as teias de aranha, pode tirar os ventiladores feios e colocar ar-condicionado, mas o Espírito Santo, ele precisa continuar. O temor precisa continuar. E não só aqui, mas lá fora também. Sabe aquele lugar, ninguém está me vendo? Deus está nos vendo. E aí, irmãos, sabe o que acontece? O reparo, ele vai para o templo. Porque os sacerdotes, eles tinham descuidado do templo. Eles tinham deixado fazer tudo aquilo que o povo fazer o que eles quisessem com o templo do Senhor. E o sacerdote, ele não pode deixar as pessoas fazerem o que elas querem no templo do Senhor. E aí, irmãos, acontece que no meio de tudo isso, abre lá em 2 Crônicas 34, 14. Diz assim: quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias o sacerdote achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou ao livro a Safã. Então Safã leu o livro, o rei lhe deu o relatório dizendo: tudo quanto se encomendou a seus servos, eles o fizeram. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra, dos que executaram. Relatou mais o escrivão, o rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ordenou ao rei Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e Safã, o escrivão. É um nome difícil também, né? E a Asaías, servo do Senhor, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor. Irmãos, lá em Salmo 119, Davi diz assim, guardei tuas palavras em meu coração para não pecar contra ti. Mas sabe o que aquele povo fez? Eles se esqueceram da palavra do Senhor. E por isso que eles pecavam. Porque se nós não olharmos para a palavra do Senhor, nós não vamos saber as leis do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa. O livro da lei anda mais esquecido do que nunca. Eu nunca vi, irmãos, o livro da lei sendo tão escancarado, mas tão esquecido. Sabe por quê? Você abre a internet, é versículo para tudo quanto é lado. Existe Bíblia no celular, o aplicativo da Bíblia te manda um versículozinho todos os dias, mas o livro da lei tem sido esquecido. E nós, como igreja, precisamos voltar a
a ler o livro da lei. E eu não estou falando que é para você abrir seu livrinho com Deus Pai e fingir que você está fazendo um devocional. Eu não estou falando que você abrir seu aplicativo do Glorify e fingir que você está fazendo um devocional. Isso não é errado, irmão. Você pode ler seu café com Deus Pai, mas você precisa ler o livro da lei. Não aquilo que homens escreveram, mas o que o Senhor escreveu. Irmãos, Deus fala, acho que para Jeremias, coma o rolo, para você ter o que ensinar para as pessoas. E eu te digo nessa noite, volte a comer o rolo. Você não está conseguindo ler a Bíblia, porque o espírito de Faraó tem dominado a tua vida, e você chega em casa cansado, e não consegue ler a palavra do Senhor. O livro da lei está sendo esquecido. Sabe por que aquele povo pecava contra o Senhor? Porque os pais já pararam de ler a Bíblia para os filhos. E assim foi. Sabe, as gerações vão se perdendo. O bisavô era fiel a Deus. O vô já era mais ou menos. O pai, o que é livro da lei? O povo foi se esquecendo da palavra do Senhor. Mas um dia ela foi encontrada. E nós precisamos ser aqueles que encontram o livro da lei, que volta a ler o livro da lei e que volta principalmente a viver o livro da lei. Irmãos, aqui tem regra, tem tudo que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Para de ficar vendo o que os pregadores falam na internet, começa a ler a Bíblia. Não, você pode ver estudos, é muito bom, mas lê a Bíblia. Estuda a Bíblia, busca o Espírito Santo que Ele vai te dar a revelação. Irmãos, a palavra diz que Josias, ele leu aquilo e ele falou, o Senhor está irado conosco. E vocês acham que Deus está muito feliz com a gente, irmãos? Vocês acham que Deus está muito feliz com a nossa geração? Olha o que diz a palavra de Deus lá no versículo 25. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Deus estava bravo com o povo. Só que Josias, irmãos, ele rasga as vestes. Ele clama ao Senhor, ele se arrepende. E ele começa a resgatar em Israel. Eu não vou ler tudo porque não dá tempo. Mas ele começa a resgatar em Israel a essência do livro da lei. Sabe o que ele faz? Manda chamar. Chama os anciãos, chama as criancinhas, chama todo mundo. Vai ler o livro da lei. A gente, irmãos, vou falar bem a verdade. O crente é o bicho mais preguiçoso que tem. A gente não tem coragem de sentar com o nosso filho e ler a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os muçulmanos, eles estão lendo o Alcorão deles e a nossa Bíblia para poder aprender a debater com a gente. Você que não doutrina teu filho na palavra de Deus, não, que o mundo vai doutrinar ele. Ai, mas ele já não quer saber. É você que manda na tua casa, não tem dessa. Ué, então você é mole. Você é um pai, você é uma mãe mole. Não tem dessa de não quero. Ensina a palavra de Deus, ensina a criança no caminho que ela tem que andar. Mas ensina vivendo, tá? Que adulto ensina com exemplo, não com palavra. Eu falo no consultório, não adianta você querer que a criança come fruta, você não come. Não adianta. O pai e a mãe levam a criança lá para emagrecer. Uai. Começa pelo pai e pela mãe que dá certo na criança. A mesma coisa na vida cristã. Começa você se convertendo de verdade, que o seu filho vai se converter e vai parar de dar trabalho. A culpa é sua. Eu não estou falando isso porque eu não sou mãe ainda. Na hora que eu fosse alguém falar para mim, eu vou ficar brava. Irmãos, Josias, ele renova a aliança dele com o Senhor. E depois ele leva uma nação a renovar a aliança dela também. Ele começa a resgatar em Israel costumes que tinham sido perdidos. Vocês sabem quanto tempo a Páscoa não era celebrada? Há muitos anos. Páscoa, mandamento do Senhor, irmãos.
É das festas que o Senhor manda o povo seguir. Há muitos anos não se celebrava a Páscoa. Ele fala, agora nós vamos voltar a celebrar a Páscoa. E nós estamos vivendo um tempo de voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes para o Senhor e agora nós não fazemos mais. O que você fazia antes para o Senhor que agora você não faz mais? Esse é o tempo de nós renovarmos a aliança com o Senhor e voltar a ser na presença de Deus o que nós já fomos um dia. Porque quando você renovar a sua aliança, em primeiro lugar, você vai conseguir levar outras pessoas a renovarem a aliança delas também. Irmãos, enquanto Josias esteve vivo, ele conduziu aquele povo na presença de Deus. Ele plantou uma semente tão grande no coração daquele povo, que aquela nação, naquele momento, viveu um período verdadeiro de avivamento ao Senhor. Então, se você quer viver o avivamento, saiba que a condição crucial para isso é arrependimento de pecado e renovação de aliança com o Senhor. Como que você vai fazer isso? Quando você voltar a buscar ao Senhor. Irmãos, e com toda sinceridade, entendendo que o avivamento, ele começa com um encontro pessoal. Quando nós buscamos o Senhor, a partir de hoje, o que nós devemos fazer é dar nome para os nossos pecados. Sabe por quê? Josias, ele fez isso. Adoração a Baal, poste ídolo, altar para Balaim, sacerdote do capeta. Ele foi dando nome para os pecados daquela terra. E nós precisamos dar nome para os nossos pecados. Qual é o nome do seu pecado? Qual é o nome do meu pecado? Qual é o nome do nosso pecado? É adultério? É vício? Idolatria? Ai, eu não adoro a Senhora Aparecida. Mas talvez você tenha adorado outra coisa. É mentira? É inveja? É ira? É roubo? Você tem roubado? Qual é o nome do nosso pecado, irmãos? Isso é muito sério. Nós precisamos começar a dar nome para os nossos pecados. Porque se nós não dermos nome para os nossos pecados, nós não vamos conseguir nos arrepender. O arrependimento, ele começa do reconhecimento em primeiro lugar. E para você que peca, assim diz o Senhor. Abra sua Bíblia em Joel. Joel 2. Joel 2:12. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepender do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Então, para nós que pecamos, assim diz a palavra do Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Irmãos, a misericórdia do Senhor, ela ainda está estendida sobre a nossa vida. A misericórdia do Senhor ainda não se apartou de nós. Ele é misericordioso bastante o suficiente para nos perdoar. Isaías 1,18 diz assim: ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. E em Isaías 44:22 diz assim: eu desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Irmãos, o Senhor está nos chamando para arrependimento, não porque Ele é um Deus mau, mas porque Ele está nos dando uma segunda chance.
Talvez você fale assim, Bruna, eu não tenho força para abandonar esse pecado. Ele está falando, você consegue porque eu te remi. Ele está falando, volta-se para mim, porque eu te aceito. Irmãos, Deus é a pessoa que mais tem interesse em nos ver livre do pecado. Nós só precisamos nos converter de todo o coração. Não só rasgar as nossas vestes, mas rasgar o nosso coração diante de Deus. Porque Ele está disposto a tornar as nossas vestes mais alvo como a neve. Ele está disposto, irmãos. E aí, depois que nós nos arrependermos, depois que nós chegarmos diante do Senhor e mostrar arrependimento, lembrando que nós só vamos conseguir fazer isso depois que nós voltarmos a buscar ao Senhor, quando nós tivermos uma referência certa de Deus, quando nós encontrarmos o livro da lei, quando nós renovarmos a aliança com o Senhor, aí sim nós vamos conseguir nos arrepender. Ai, Bruna, eu não consigo me arrepender dos meus pecados. Renova a aliança. Começa a buscar o Senhor. Volta a ler a palavra de Deus, que Ele vai te ajudar. Aí, depois de tudo isso, irmãos, olha que extraordinário em Joel 2. Diz assim: Ele deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reúne os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e os ministros do Senhor entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? No 18, então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra, compadeceu-se do povo e respondeu e lhe disse: Eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e dele serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio sobre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o alvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão o vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará justa medida de chuva. Olha no 24, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Irmãos, vocês sabem o que significa isso? Finança. Tem gente que é tão ignorante a respeito da palavra de Deus, que acha que avivamento não tem a ver com finança. O Senhor está prometendo aqui em Joel 2, arrependam-se. Porque depois que vocês arrependerem, eu vou repreender o devorador que está vindo para destruir tudo que vocês têm. Irmãos, ele vai afastar o devorador. E depois que ele afastar o devorador, ele vai mandar a colheita. Porque o Senhor não tem seca. O Senhor não tem miséria para a nossa vida. Ele fala assim, arrependam-se. Eu repreendo o devorador, vocês plantam e vocês vão conseguir colher, porque eu vou permitir que vocês colham. Depois, irmãos, que sai o pecado, ele acaba com a seca, olha o que ele fala lá no 28. E acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos, sobre as servas, derramarei o meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígios do céu e na terra,
sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Irmãos, o resultado final do avivamento tem que ser salvação. O resultado final do avivamento, ele precisa ser salvação. Só que antes disso, tem devorador sendo repreendido, tem seca acabando, tem alegria chegando, tem vinho novo. E depois disso, nós vamos viver as coisas espirituais. Porque a palavra fala de prodígios, a palavra fala do Espírito Santo sendo derramado, de jovens de pessoas tendo sonhos, tendo visões, coisas espirituais. Então nós precisamos entender que a igreja, ela precisa caminhar nessa linha para viver o verdadeiro avivamento, que resulta na salvação. Se não resulta em salvação, não é avivamento. Então quando você se dispor, irmãos, a buscar o Senhor, grandes coisas Ele fará na tua vida. Mas entenda que avivamento inclui muitas coisas. Inclui você recebendo algo do Espírito que você nunca recebeu antes. Mas antes, a seca vai sair, o devorador vai repreender, a alegria vai chegar e nós vamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. E o avivamento, ele não é único e exclusivo para nós. Ele precisa ser compartilhado com o outro. Que foi o que Josias fez. Ele se avivou, depois ele avivou a nação. Então começa em nós. O que era um menino de 16 anos? Porque ele tinha 16 anos quando ele começa a buscar o Senhor. Quem era um pobre menino de 16? Pobre ele não era, porque ele era rei, né? Então ele é pobre, não era pobre. Mas quem era um menino de 16 anos? Era alguém que buscou o Senhor e teve um grande resultado. Então não importa quem seja você, se pequeno ou grande, busque ao Senhor, converta-se ao Senhor e grandes resultados acontecerão. Aviva-te a ti e assim você avivará outros. Amém? Se coloca de pé para nós orarmos. Irmãos, domingo nós estaremos aqui às 18 horas para o nosso culto da família, primeiro culto do mês de fevereiro. Não perca, irmãos. Buscar ao Senhor faz parte de estar no meio da congregação dos santos. Esteja nesse lugar, não se atrase. Venha de uma forma como você nunca veio antes e o Senhor vai se manifestar e vai se revelar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite reconhecendo, Pai, que as coisas lá fora não estão legais. Nós estamos aqui nessa noite reconhecendo, Pai, que o estilo de vida do Teu povo tem sido um estilo de vida voltado para o pecado, Pai. Meu Deus, e nós estamos aqui para Te pedir perdão, se nós como povo do Senhor, sacerdócio real do Senhor, se nós temos nos conformado com tudo isso. Nos perdoa porque nós nos tornamos pessoas conformadas, Pai. E nós não queremos mais ser assim. Nós queremos, como Josias, nos levantar, olhar para todos os lados e falar: opa, isso aqui não vem do Senhor. Esse altar não era para estar aqui. Esse poste ídolo não era para estar aqui. Nós queremos ser inconformados a ponto de entender, Pai, aquilo que não vem do Senhor. E nós Te pedimos nessa noite, nos ajude a encontrar novamente o livro da lei. Nos ajuda a guardar essas palavras no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor, Pai. Nos ajuda a ter uma revelação do que o Senhor quer que nós façamos nesse tempo. Pai, ainda que o nosso pecado tenha sido grande demais, o Senhor está disposto a nos perdoar e nós queremos o Teu perdão, Pai. Mas nós Te pedimos, nos ajude
Nos ajude, porque nós queremos nesse dia renovar a nossa aliança com o Senhor e reconhecer o que o Senhor quer que a gente abandone. Paizinho, em nome de Jesus, eu te peço que nessa noite, assim como diz em Joel, o Senhor esteja disposto a nos dar uma bênção, Pai, após o nosso arrependimento. Que o Senhor repreenda o devorador, que o Senhor permita que as nossas sementes deem frutos, que o Senhor permita que nós tenhamos a Tua alegria, a Tua unção, a plenitude do Senhor e a salvação, Pai. Em nome de Jesus, que isso não fique só para nós, mas que nós consigamos compartilhar com outras pessoas e avivar outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos no que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nós não queremos mais atrasar os Teus propósitos, Pai. E é isso que nós te pedimos nessa noite. Meu Pai, eu peço que o Senhor acompanhe a Tua igreja nessa hora, que o Senhor nos dê um final de semana abençoado, que o Senhor nos livre, que tudo aquilo que as trevas planejou para nós, para esse final de semana, seja frustrado, Pai, em nome de Jesus. Que todo espírito de confusão, todo espírito de insatisfação, tudo aquilo, Pai, que não provém do Senhor, saia bata em retirada da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que toda a bênção que está presa venha ser liberada para a nossa vida nesse final de semana, Pai. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça do Teu Filho Jesus e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com a Tua igreja, não só hoje, mas sempre. Amém.